Boa noite! Boa noite. E aí, tudo bem? Tudo bem, com muito frio. Tá uma friaca. Deixa eu só tirar esse áudio aqui, então vai ficar um delay aqui. Aí, consegui tirar. É isso. Primeiro, eu queria agradecer por você aceitar o convite aqui do Circuito Clandestino para trocar essa ideia com a gente aqui. O Circuito Clandestino está na sua quinta edição e o Circuito Clandestino tem essa ideia de misturar, né, mano, a favela e a aldeia na mesma luta, mostrando a importância dos povos originários aqui no nosso território. E com muita alegria que a gente recebe você aqui para trocar essa ideia. Então, de primeiro momento, eu queria que você se apresentasse para a galera aí, falar de onde que você está falando, qual aldeia que você está agora. Carúdio, a todos, boa noite, né? Eu sou Tamiko Antiri, aqui da terra indígena Jaraguá. Como ele já mencionou, Jaraguá é Guarani, né? O Jaraguá é composto formado aí por 6 núcleos, que a gente diz Tecoá, né? Aldeia, e eu falo da Tecoá Itacupé, né? Aqui do Pico do Jaraguá. Então é isso, vamos iniciar aí a nossa live aí, trocando saberes entre, né, o que é aldeia, o que chama de aldeia hoje, né, que aldeia para nós é o confinamento, mas desde o território indígena ao território também aí das comunidades, né, que é cada vez mais massacrada, e estamos nessa luta que é a favela, né, e vamos junto nessa luta fortalecer e compartilhar esse conhecimento, compartilhar aí experiência para nos fortalecer cada vez mais e seguir adiante a nossa luta. Ah, sim. Como ela falou, falar do Jaraguá. Eu queria que você falasse, são 6 aldeias aqui do território Jaraguá. Você sabe o nome das 6 aldeias para falar para a galera aqui? Sim. Fala aí. Tecoá Itu, Tecoá Itacupé, Itauerá, Itaendu, né, Iviporã e Tecoá Puaú. Da hora. 6. A aldeia Ivipurã, ela tem uma relação com o circuito, porque o ano passado, a gente conseguiu encerrar o circuito, que não era nesse contexto, né, da pandemia, era presencial, e a gente conseguiu encerrar o circuito na aldeia Ivipurã, com o evento no domingo, o dia inteiro, né, que foi o Casarão Arte Livre, que a gente levou toda a programação do Casarão, que acontece no Parque Pinheirinho d'Água, para dentro da aldeia, e foi muito louco, foi um dia muito especial para a gente viu os indígenas entrando no bate-cabeça punk, a gente viu a galera aqui da quebrada dançando a dança do Xondaro, então a gente fez aquela mistura, tem uma atividade no Casarão que chamou Cupa Kids, aí as crianças daqui da quebrada brincando com as crianças das aldeias, então foi uma mistura que a gente acredita que dá certo, que a gente, cada um no seu lugar de fala, a gente pode andar junto, né? Ninguém precisa estar representando, ninguém daqui da favela precisa representar a aldeia, ninguém da aldeia precisa representar a favela, todo mundo já sabe se representar. E a gente falando do nosso lugar de fala, a gente pode andar junto, a gente pode estar na mesma luta, né? Porque a gente ouviu do indígena que a luta é a mesma, da favela e da aldeia é a mesma. E quando a gente ouviu isso, a gente ficou mais forte dentro da militância, porque é o que a gente acredita também. E para começar esse bate-papo, eu queria fazer uma pergunta: como que ser uma liderança jovem, né, dentro da indígena no tempo de hoje? Como que é isso, né, dentro de um contexto que a cidade vem engolindo a aldeia, né? Muitos querem falar que a aldeia que chegou aqui e já tinha cidade, mas isso não existe. Ela já estava aqui há muitos e muitos anos. Foi a cidade que chegou e cercou a aldeia. Como que é ser uma jovem indígena nesse contexto, dentro da maior cidade da América Latina? Como eu falei, eu dei boa noite a todos, estou vendo alguns parentes, inclusive Guarani, né, Paiaiá, acabou de entrar a Letícia, o Ronildo, que é uma das nossas lideranças que a gente respeita, né, que é o Ronildo, que é Guarani, né, também. Então, como falar, né?
primeiro, não fomos nós que chegou à cidade, sim que a cidade foi avançando os nossos territórios, né? E o que hoje chama cidade veio com a colonização, né? Antes, nossos antepassados já viviam aqui, não existia São Paulo, Rio de Janeiro, nenhum bairro, esse era o território indígena, né? A qual a gente também não tem essa fronteira. Então, não fomos nós que chegamos até a cidade, sim que a cidade foi avançando nos territórios, né? Até mesmo quando lutamos por demarcação, não estamos lutando só fisicamente, mas sim espiritual, ancestral, desde um conhecimento, né? Que é passado de geração a geração, né? E a pergunta que você me falou, como que é ser liderança indígena nos tempos de hoje, na maior metrópole? Antes de ser a maior metrópole, era o nosso território, né, ancestral, rico em medicina, na nossa alimentação, que hoje a gente tem que lutar, né, usar, né, usar a arte, usar a música, usar a pintura, todo tipo de arte como instrumento de luta e defesa dos nossos territórios, né. Então, como um jovem, a gente vem levantando aí, né, com essa memória ancestral, os nossos mais velhos, né, a nossa maior faculdade, é neles que a gente se inspira cada vez mais, cada dia nos ensinamentos, no conhecimento, nessa conjuntura junto com a Mãe Terra, a Irmã Natureza, que está clamando, está precisando, não só, isso não é obrigação só dos povos indígenas, mas sim é de toda a humanidade lutar, né, pela terra, pela Mãe Natureza, né, porque nós dependemos, né, a água, ela não pode ser privatizada, né, o território, o nosso território aqui, ele não é um território que uma pessoa tem um título, né? Ele é comunitário, a gente não tem propriedade privada dentro do nosso território, né? Então, como começar a falar dentro de uma cidade grande como São Paulo é descolonizar a memória, né? Partindo, né, de mulheres, que nós somos a metade de cada povo aí nessa luta, né? Nossa luta não tem fronteira, como eu te falei, tem Guarani aqui no que é Brasil, tem Guarani na Argentina, na Bolívia, né? E em outros territórios que tem o nome de outro país, mas antes de ser qualquer país, antes de Cristóvão Colombo vir aqui no nosso território, já é um território indígena que a gente tinha uma memória, né? E tinha e tem memória, conhecimento, né? Então, hoje se faz necessário e urgente nós jovens, né, levantar mesmo e ser o protagonista da nossa própria história, falar por nós mesmos, desde nossos territórios, né? Então, entrar na universidade, ocupar todos os espaços, porque antes de ser qualquer coisa, era o nosso território, né? Nossa, e aí tem pessoas que falam, nossa, o indígena, o índio usando o celular, né? Se trouxer essa tecnologia para dentro do nosso território, então vamos fazer uma troca, vão todo mundo ir embora e comece a fazer uma troca, não tomar mais banho, não comer pipoca, mandioca, várias coisas que é indígena, né? Que essas pessoas que não é indígena podem fazer as coisas que é da nossa cultura, e nós não podemos, que nós deixa de ser índio, né? Deixa de ser originário, né? Porque o nome índio é pejorativo, mas deixa de ser originário. Tem uma palavra que o parente mesmo fala, eu posso ser você sem deixar de ser o que eu sou, então eu posso ir na cidade, no que é cidade, que antes de ser cidade é território indígena, né? Eu posso andar de avião, não deixa de ser indígena, eu posso usar essa tecnologia agora para falar da nossa cultura, para denunciar, né, o ataque aos povos originários, usar esse como um instrumento mesmo de luta, né? E nós vemos se fortalecendo, né, enquanto jovem, enquanto a memória da mulher mesmo, porque aqui no Jaraguá a primeira cacique foi uma mulher, a Jandira, né, que é a cacique Guarani. Então, desde essa memória, né, da mulher, né, na luta, né, na nossa comunidade que é formada por homem, mulher, e nessa luta, né, a gente vai lutando mesmo para existir, né. Então, é uma resistência, né, para continuar existindo, para que nossos filhos, para que nossos netos possam, né, ter um pouquinho ainda do que a gente hoje tem, né? Então, o mais importante, né, para a gente enquanto jovem é lutar, preservar a memória
e a luta e a resistência do nosso povo, que não só ficou em 1500, mas ela existe e resistimos. O Brasil hoje, depois da colonização, né, soma mais de 305 povos. Isso é pouco diante dos nossos povos originários que estavam aqui, né, que aí soma pelo próprio documento do não indígena, né, dos próprios invasores aí, mais de 5 milhões de povos indígenas falantes de mais de 1.000 línguas, né? E que essa língua se reduz a 274, né? Então, com essa força de jovem da nossa comunidade que a gente fala, o Jaraguá é Guarani, antes de ser qualquer rua aqui, é terra ancestral, é terra indígena, né? Afonso Sardinha, né? Foi um dos primeiros a colonizar os indígenas, trazer os negros para cá, e o Pico do Jaraguá é a primeira extração de ouro. Muitas pessoas que não conhecem acham que é Minas Gerais, né? Mas nos próprios documentos ele fez uma das suas casas aqui, que é a Afonso Sardinha, que tem aqui no Pico do Jaraguá aí uma casa tombada com mais de 450 anos, né? E que ele aí nessa ganância avassaladora por destruição e por pensar nesse capital de avanço, né, foi aí matando e dizimando muitos povos indígenas, mas o povo Guarani, ele resiste, ele resistiu e está aqui, né, levando também em consideração que o estado de São Paulo é o quarto com mais população indígena, né, que estão aí no que hoje chama cidade, não porque eles querem, né, mas porque saíram dos seus territórios em busca de uma melhora, porque foi expulso dos seus territórios, e o que é cidade é território indígena também. Infelizmente, o Brasil, a qual tem um país, né, um país que tem um presidente que cada vez mais desrespeita o povo originário desse território, desrespeita uma cultura, uma memória, né, é um país muito pobre. Infelizmente, aqui diariamente diz que o Brasil é o país desenvolvido, né? Só se for para outras coisas, para a ignorância ele é desenvolvido, né? Porque para lidar com o povo, para dar, para ir junto, né? Nessa junção, junto aí, compartilhando saberes, ele é um país dos mais pobres, né? Porque nós, povos indígenas, né? Andando na rua ou pintado ou com o nosso cocar ou com os adornos que é sagrado, ou até mesmo assim nos sentimos, né, nos sentimos estrangeiro no nosso próprio território. Isso não por conta da gente, mas por conta que a todo momento isso é incentivado o preconceito, o racismo, né, que a gente sofre diariamente, né, principalmente aqui a terra indígena Jaraguá, né, aonde eles dizem que estão quase na cidade, né, mas não fomos nós que chegou à cidade, e sim a cidade que foi devastando o nosso território. Mas mesmo assim nós temos a língua guarani que é falada, né? 100% temos a nossa cultura, nosso modo de vida, né? As nossas plantações, as nossas alimentações, então mantemos aí o nosso modo de vida, o nosso nhanderecó, mesmo com tanta violação de direito. Então é com essa voz que nós jovens vem se fortalecendo aí, né, para lutar e para resistir, né, que somos como uma árvore, né. Quando eles pensam que vão cortar uma árvore, nós somos a raiz, nós brotamos. E eu, como muitos outros jovens, né, aqui do Jaraguá, Tiago, Anthony, o Richard, né, a Patrícia, né, tem a Sônia também, vai ressurgindo aí como cinza, como fênix, né, para lutar e resistir. Da hora, da hora. A fala já tem uma coisa que você falou muito importante, descolonizar, né? A gente tem uma rede de professores de descolonizar o currículo escolar, entendeu? Não de ser descolonizado e a gente estudar mais nosso povo originário. Porque eu, na época de escola, sempre foi passado que índio, indígena, um povo originário, eu nunca ouvi essa palavra dentro de uma escola. Então era folclore, né? A gente no 19 de abril colocava lá, fazia um negocinho, pá, mas quando eu colava no Pico do Jaraguá, eu sempre vi os indígenas e eu não entendia como que é folclore se eu tô vendo eles, eu não entendia isso, né? Só depois de muito tempo mesmo, de colando na aldeia, eu fui entender o que era um povo originário, o que era aquilo, o que era manter uma língua, o que era manter a casa de reza, o que é manter uma cultura milenar, né? Uma ciência milenar, porque é uma ciência ali
que não deve para nenhuma academia é a ciência indígena. Como eu acho também a ciência da favela, da quebrada, também não deve para academia nenhuma. Eu acho que é tudo na mesma, na igualdade. A academia, o ensino acadêmico e o nosso ensino aqui na prática, no diário, né? E tem umas perguntas aqui, uma do Circuito Clandestino, que é: Tamicuã, como você avalia essa união entre as favelas e aldeias, principalmente no Jaraguá? Como você vê essa conjuntura de uma galera de coletivos se aproximando da aldeia, querendo conhecer mais, querendo estar junto na luta, e como faz para estar junto na luta? Tem pessoas que falam, eu quero ajudar, mas às vezes fica com receio. Como eu posso ajudar sem chegar com, vamos se dizer assim, numa linguagem mais aberta, tirando os indígenas? Eu quero chegar de uma maneira da hora, que eu vou ser bem recebido e que eu vou poder agregar dentro do meu lugar de fala, dentro do que eu posso ajudar. Então, partindo dessa pergunta, né, muito obrigado pela pergunta aí, né, e é muito importante, né, a aproximação, porque nós somos humanos, né, somos todos humanos, viemos todos de um lugar, independente da cultura, do modo de vida, né, e eu acho de suma importância que tenha essa aproximação, até mesmo para que esse preconceito, esse racismo possa sumir, né? Possa talvez desaparecer, aí pelo menos na nossa imediação. Para você ter um exemplo, quando a gente estava aqui na luta pelo parque, para não privatizar o Parque do Jaraguá, a gente estava na luta, mas era luta por nós, pela nossa mãe terra, mas a gente estava pensando nos não indígenas, na comunidade da favela, porque a própria Constituição garante aí o cidadão que ele tem que ter lazer, moradia, e a gente sabe que o não indígena faz o papel porque escutei uma palavra de um parente, né, dizendo que ele não tem palavra, então ele faz o papel e nem o papel que ele faz ele cumpre, né? Então, quando a gente estava ocupando aqui ocupando o parque, não para ser, né? Não queremos que todos os outros territórios sejam terra indígena. Por mais que é território indígena, toda a América é território indígena. O Brasil hoje, com o apelido de Brasil, é território indígena, né? Mas nós não temos a terra como propriedade, né? A terra faz parte de nós, né? Então, quando fomos ali naquela luta, era para que não privatizasse, porque a gente pensava, né? Nossa, uma mãe que tem que pagar aluguel, que tem que sair para trabalhar, né? Que tem que lutar, vai ter que agora tirar 5, 6 reais que daria para um pão ou para alguma coisa para nutrir seu filho, vai ter que pagar para entrar no parque, que a própria Constituição garante isso, né? Então, essa luta que a gente fez, né, foi pensando nas comunidades, e a comunidade, né, em torno da favela, elas têm que saber disso, né? Dessa luta que a gente faz desde aqui, né? E como que a gente quer ser visto, né, sem preconceito, que as pessoas, antes de chegar até nós, se dispa, né, desvestir, né, se dispa do seu preconceito, do seu racismo, né, e comece a olhar para nós como povo originário, respeitando, porque nós respeitamos a cultura de cada um, né. Quando a gente diz em território, a gente não quer essa selva de pedra, a gente quer hoje reivindicar o pouco ainda que a gente tem para que a gente mantenha viva a nossa cultura, o nosso modo de vida, mas também queremos a aproximação das comunidades, para que a gente possa fazer essa junção e lutar junto pelo direito à saúde, à educação, à cultura, né? Que para nós não chega aqui. Quando se pensa em cultura dentro de uma favela, o que eles fazem? Não tem uma biblioteca completa, né, de livro. Eles jogam aí a pista de skate porque eles acham que skatista é tudo vagabundo e coloca aí, sai colocando. Então, o que a gente quer, né? Então, o que a gente quer indígena na aldeia e as comunidades de favela. É essa junção, é essa aproximação para que a gente possa discutir proposta de leis aí, né, políticas públicas para melhorar, né, aí, né, e banir esse preconceito, esse racismo que vem aí irrigado aí com toda essa colonização, né? E o mais importante é descolonizar os pensamentos, né, a memória e o modo de vida, não ficar angustiado querendo ser europeu, sendo que você não é europeu, nunca vai ser, nunca um brasileiro que mora aqui vai
pode estudar na melhor faculdade, em Harvard, não sei de onde, ele nunca vai ser europeu, né? Então, como que é pensar, como que é dar importância para a memória, para a cultura, porque é rico, né? Tudo que a gente tem aqui hoje é rico, compartilhar, né? E todos viver juntos sem esse preconceito, organizando, né? Numa proposta, até mesmo que o feminismo comunitário de Abya Yala vem propondo, que é comunidade de comunidade, como reestruturar essa comunidade de comunidade, sem preconceito, sem o machismo, né? Sem o patriarcado, porque o patriarcado também, porque eu também faço parte, né, do feminismo comunitário de Abya Yala, que nasce aí na Bolívia, na memória ancestral indígena. O machismo, né, é um comportamento, né, e o patriarcado, né, vai além, é todo o sistema de opressão que oprime, né, a humanidade, né? Então, como pensar nisso? Primeiro ponto é descolonizar, né? O pensamento, o seu jeito, né? É não viver agoniado querendo ser europeu ou querendo ser quem você não é. É reconhecendo a sua memória, mostrando a sua história, né? E isso, a história do Brasil é os povos indígenas, né? E aí Isso vem os povos negros também, né? Que a diferença é que arrancaram eles do território e trouxeram eles para cá. E nós arrancamos nós do nosso território e hoje quer nos marginalizar, né? Dizendo que nós devastamos, sendo que nós quem... Se aqui o Pico do Jaraguá ele existe até agora, o Itacupé, porque nós estamos aqui, o povo Guarani, né? Estamos aqui nessa luta, né? Nessa luta junto com a nossa mãe e irmã natureza, né? Porque senão tinha virado prédios e mais prédios aqui. E precisamos da natureza, precisamos da água para viver e sobreviver.